Porque muitos acham que o poder do Espírito é só sobre falar em línguas, milagres e cura e tudo mais. Não. De que Na adianta verdade, você não tem fazer nada a ver tudo com isso se você nem ama o seu irmão, a sua irmã? Se você nem consegue perdoar a pessoa que está dentro da sua própria casa? Que tipo de Espírito Santo é esse que mora em você, que diz que você diz que mora, que você diz que tem? Reflita e pense sobre isso. Pastor? Desculpa, você ia falar? E é interessante que você, até fazendo a ponte com a pergunta que você fez, Lucas ele vai repetir em Atos por 3 vezes que a igreja ela fazia orações, ela tinha comunhão, mas Sim. ela também tinha tudo, não é algumas coisas. Ele vai dizer tudo em comum, tudo em comum. Ou seja, Sim. elas seguiam a doutrina, tinham comunhão, partir do pão, ou seja, toda a ceia, eu imagino, eu até faço essa leitura, essa representação, né, gráfica, mental, né? Você imagine, né, a gente indo nesse exato momento na igreja que Lucas está descrevendo, né? Com 12, talvez 100, os 100, se 120 ali, talvez, talvez cada um foram para suas determinadas regiões, mas vamos supor que todos ficaram ali, os 120 que foram cheios do Espírito. 120. E aí, ele vai dizer que com a pregação, a primeira, traz mais ou menos 3.000. Isso é o que ele tem mais ou menos em mente, né? Sim. 3.000. Você imagina uma igreja de 3.000 de pessoas em comunhão, perseverando na doutrina, no partir do pão, ou seja, toda a ceia que tinha, né, os presbíteros e pastores daquela igreja falaram assim, hoje vamos fazer a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor. E aí aquela igreja lotada, né, nas orações, né, mas, né, com a ênfase principal, né, eu tenho relação com Deus, eu tenho doutrina, eu tenho oração, porque por meio da oração eu consigo ter mais comunhão com Deus, eu consigo manter o Espírito vivo, né, em mim, e eu ter comunhão, né, com o Espírito, que a oração é para isso, a oração é para se aproximar de Deus, é para falar com Deus, né, não é apenas para apresentar necessidades, né, fazer pedidos, né, mirabolantes, né, porque se tudo bem, Deus é poderoso para realizar, né? Além daquilo que pedimos e pensamos, mas a oração bíblica é uma oração de relação com Deus, que faz com que se aproxime com Deus. Exato. Mas aí tem o ponto que Lucas vai falar por 3 vezes. Eles faziam tudo isso, mas eles tinham tudo em comum. E aí, na sequência, ele dá justamente essa ênfase. Por que eles tinham tudo em comum? Porque eles se preocupavam com aqueles que estavam em necessidade. A oração é conversa com Deus. E o modelo de oração que Jesus deu foi o Pai Nosso. E o Pai Nosso sempre envolve todos, né? O pão é nosso, o Deus é nosso, tudo é nosso. Ou seja, nunca é sobre você, sempre é sobre nós, né? E aí é o modelo da igreja que você falou. O meu pastor, quando esteve aqui, inclusive, ele teve uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, o problema das pessoas é que elas entram num quarto e fecham a porta para tentar convencer a Deus do que ela quer. E não escutar a Deus o que ele tem para ela, sabe? E é muito importante o que você falou, rapidinho, Léo, para não perder o contexto. Tipo, se aproximar de Deus. Eu vejo que se aproximar de Deus, você que está ouvindo, eu entendo que se aproximar de Deus, você como cristão, como cristã, também é se aproximar de pessoas que precisam de um abraço que um dia você precisou, que precisa de uma oração que talvez você esteja pedindo. E o verdadeiro avivamento não é trocar o altar da igreja, não é mudar o altar, mas é entender que Deus muda todo aquele estado, de todo aquele culto, pelo seu olhar sobre a outra pessoa. Talvez você esteja no culto, mas não vendo o outro, não enxergando o outro, olhando só para si mesmo e pedindo para Deus responder somente a sua oração. Sendo que a Bíblia diz, orai-vos um pelos outros. Meu Deus, se a gente entende que é muito mais sobre o outro do que nós, porque eu entendo, pastor, que se eu recebi uma bênção, a bênção não é só para mim, é para ela transbordar e alcançar mais e mais pessoas. Obviamente, existem coisas individuais, particulares, né, singulares,
mas na maioria delas é sempre sobre o outro. Meu Deus do céu! Vaguinho, um abraço, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Até o Vaguinho tá por aí? Tá por aqui, tinha até colocado. Esse é o verdadeiro avivamento em graça, envolvendo Glória a todos. Deus, aleluia. A Sandra fala assim, pastor, atualmente estamos vivendo a igreja de Atos 2? Sandra, atualmente nós precisamos viver a igreja de Atos 2. Né? Nós precisamos procurar viver a igreja de Atos 2. Existem denominações, existem igrejas que já faz trabalhos específicos que tentam se aproximar desse modelo, mas de maneira plena, de maneira geral, né? Eu sempre enfatizo que nós não podemos fazer determinado trabalho e parar e achamos que já fazemos tudo, mas sempre procurar aperfeiçoar esse trabalho. Então, assim, existe as igrejas, hoje ela tem um trabalho, todas as denominações, a maioria das igrejas hoje, ela tem um trabalho de assistência social, né? Ela tem trabalhos de visitas, trabalhos de capelania que envolve trabalho, que atende os necessitados, né? Mas se a gente colocar de maneira no papel, são um número reduzido de pessoas que fazem esse trabalho valer a pena ou que dão continuidade a esse trabalho. Nós temos aí um grupo específico que vai nos hospitais visitar os enfermos, levar uma palavra de esperança. Nós temos um grupo específico, uma quantidade mínima de pessoas que visitam as prisões para levar, né, uma palavra de esperança ou de transformação para aquele marginal, né, a esmo da sociedade. Aliás, pasme o Senhor, existem igrejas que não acreditam na transformação daquele que está no cárcere. Tanto é que eles não fazem trabalhos. Eles não permitem fazer trabalhos em prisões porque eles acreditam que aquele determinado indivíduo, né, tanto para a sociedade como também para o reino de Deus, olha só que absurdo, não tem como se salvar. E sendo que o evangelho, de uma maneira global, o evangelho que Jesus nos apresentou em Atos, em Lucas, que é o autor que escreve Atos, porque Atos é a continuidade do evangelho, daquilo que foi idealizado por Jesus, é um evangelho que tem por objetivo, pelo poder do Espírito, anunciar boas novas aos cativos. Por isso que Jesus vai falar em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele coloca a razão. Por quê? Para pregar em grandes púlpitos, né? Para ter o maior número de seguidores, likes, né? Para arrebatar multidões, não. Ele está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Sim. Mas também, não somente está sobre mim, mas me comissionou, porque ele vai dizer, me enviou para trazer liberdade aos cativos. Então, a igreja não tem hoje tem como modelo ideal Atos, mas falta muita coisa. Pastor, falta mudar um pouco a mente, a perspectiva, a visão, né? E nós estamos... eu tenho um pastor que ele costuma dizer, nós estamos muito fechados em 4 paredes, achando que a igreja é a estrutura arquitetônica, é aquilo ali. Quando, na verdade, o evangelho vai muito além disso. Vai muito além disso. Eu sempre falo, pastor, que assim, igreja que não transforma não é igreja. Porque muitas igrejas até existem a parte social. Sim. Só que essa parte social, ela não leva a transformação. Não estou invalidando as pessoas que, por exemplo, dão uma cesta básica. Mas não é isso que leva o evangelho. Não. Como você falou, quando ele fala que ele é cheio do Espírito, ele tem que provocar essa transformação, provocar essa mudança nesse ser. Porque as boas novas é sobre Cristo Jesus. E que tem Cristo Jesus não pode ser o mesmo de ontem. Né? Sim, sim. Pastor, o Espírito Santo habita na igreja. Habita ou não? Sim, está presente na igreja. Está presente na igreja, né? Numa comunidade, em nós, né? A casa, o templo de Deus. Se nós estamos na igreja, nós somos os santos, congregando a Deus. O Espírito Santo está presente lá, correto? Sim. Está presente ali, naquela reunião específica, naquela... Então eu te pergunto, a injustiça que acontece dentro da igreja
É uma contradição espiritual? Não apenas uma contradição, mas é um erro espiritual muito grave. O Espírito Santo tá lá. Não tá? E por que tudo isso acontece? Ou é o Espírito Santo ou não é? Qual a sua explicação para isso? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que observar é que nós temos um grupo de pessoas com várias culturas, né, ou conceitos estabelecidos. Solta o verbo, pastor. Um dos problemas que nós encontramos hoje na igreja, eu acho que quem está me vendo e ouvindo vai entender, é que as pessoas vêm para a igreja com certos sonhos e ideais, e ele acha que na igreja todos esses sonhos e ideais têm que ser realizados ou alcançados. E aí, entendam, igreja não é lugar e nunca vai ser de realização de sonhos. Igreja é uma estrutura organizacional e não é arquitetônica de ferro e madeira ou de tijolo, mas é uma estrutura organizacional em que tem pessoas que estão ali que querem apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, fazer um culto racional de adoração com um objetivo, refletir a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade reflete isso. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que formam uma única pessoa, distintas em funções, mas íntima em relações. É um modelo que é construído e que Deus pretende construir na igreja. O que acontece é que as pessoas elas vão se frustrando em perceber que os sonhos não são realizados, que ideais não são alcançados, e aí essas frustrações vão fazendo com que elas se tornem, vou dizer aqui, meio cruas em relação à igreja. E ao mesmo tempo vão se tornando insensíveis à voz do Espírito. A insensibilidade hoje, no século XXI, em não ouvir a voz do Espírito, é um erro muito grave quando eu falo que a minha igreja tem a presença do Espírito, eu tenho manifestação nos louvores, eu tenho manifestação na pregação, eu tenho culto de avivamento, eu tenho vigília, eu tenho círculo de oração, eu tenho tudo que pode ser usado como elemento para atrair a presença do Espírito, mas eu não tenho sensibilidade espiritual para olhar ao meu redor e ver que existe pessoas sendo injustiçadas. Será que não é porque muitos escutam, mas não ouvem? Porque Jesus até falava, né? Quando eu falo por parábolas, para que tenham ouvidos, para que aqueles que têm ouvidos não ouçam, né? Ou seja, há uma distinção entre o ouvir e o escutar, né? Olha só, a insensibilidade em relação à voz do Espírito está se tornando tão crescente dentro da igreja que as pessoas estão olhando para as injustiças ao redor, sejam elas sociais, sejam elas de todas as outras esferas, e elas estão tratando isso como algo normal, e nós não podemos normatizar isso. A igreja do Senhor não pode normatizar, ver um determinado irmão, né, ver até mesmo a comunidade em que ele está inserido, porque o evangelho tem que também refletir fora. Eu não posso ver a violência crescente, o crescimento da violência, do ódio, né, do desrespeito, a violência, por exemplo, contra a mulher, né, que está se tornando já se tornou uma pandemia no palco nacional no nosso Brasil, em nossa capital São Paulo. Não posso ver e outras manifestações de injustiça como algo normal e dizer, isso é normal. A igreja brevemente não vai ficar aqui, ela vai ser arrebatada. Mas
a ética está também relacionada à escatologia. Eu não posso desejar Jesus, Maranata, Maranata, vem logo Jesus, mas sem também ter uma perspectiva, enquanto estiver aqui na Terra, que a minha relação como igreja tem que ser testemunhal. Eu tenho que dar um respaldo do ponto de vista evangélico para essas pessoas. E muitos estão insensíveis à voz do Espírito e outros estão se programando dizendo assim, não, mas isso aí não interessa, a gente não tem que mexer com isso. Porque o nosso alvo é o céu. Calma, irmão, coloca o pé no chão. Sabe, eu entendo, eu sei, todos nós, o nosso objetivo é o céu. Mas enquanto igreja na terra, o que nós estamos fazendo para glorificar o nome de Deus? Pastor, olha só que interessante. O nosso objetivo é o céu, né? Todo mundo quer ir pro céu, não quer? Mas pergunta, você quer morrer? Posso falar outra coisa? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Posso fazer outra? Todo mundo quer ir pro céu, mas está disposto a ter uma vida comunitária? Exatamente. O céu vai ter separação? Aloísio, meu irmão, beijo no seu coração. Voltando àquele contexto da igreja, o Aloísio, né? Perguntou, Gui, seria porque o espírito é sujeito ao profeta? Pergunta honesta. Meu irmão, eu vou responder, mas depois eu vou passar pro mestre. Pastor, Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que é onde está essa passagem, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha só que interessante. Os espíritos está em letra minúscula. Não é maiúscula, não é Deus aqui. não. É humano. É interior. E isso é muito importante e é um detalhe que passa desapercebido na vida de muitos pastores. Você acha que Deus, o Espírito Santo de Deus, ia estar sujeito a mim? Um pecador, um trapo de imundícia? Você imagina que Deus iria ficar refém de um humano? Não faria sentido. E eu acho que isso é muito importante, né? De passar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Tamo junto. Está sujeito aos profetas. Aí eu faço uma outra pergunta sobre isso, em cima disso, desse texto. Né? Qual é e qual tem sido, né? Qual tem sido a mensagem do profeta? E qual tem sido... E aí eu vou não somente a mensagem do profeta, qual tem sido a relação do profeta, a sua mensagem e a vida comunitária? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham um peso, não apenas de pregar, não apenas de anunciar a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Eles não tinham mensagem de teor escatológico, não somente isso, mas eles tinham mensagem com teor de justiça social, porque eles se relacionavam com a comunidade. Não eram mensagens futurísticas que previam o futuro, eram mensagens que tentavam trazer esperança e solução para o problema atual daquela comunidade. Amós, Miqueias, Oséias, Obadias, o primeiro Isaías, todos eles pregaram mensagens que visavam também trazer um forte senso de justiça. A justiça de Deus tem que refletir sobre a justiça social. Glória a Deus. E essa é a mensagem. Em dos falar em profetas. justiça social, deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal. Foi aberta uma enquete aqui, você já votou? Faz a sua votação mais 2, 3 minutinhos, a gente vai abrir outra enquete. Mas eu gostaria que vocês respondessem essa. Na sua opinião, o Espírito Santo se preocupa com questões sociais? Vota nela, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, pastor. Uma outra pergunta. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui uma pergunta muito boa que eu separei. Se o Espírito Santo produz uma comunidade onde ninguém é abandonado, ninguém é invisível e ninguém é negligenciado, será que o maior problema da igreja é falta de recurso ou falta de plenitude do Espírito? Primeiro seria falta de plenitude do Espírito, porque toda a relação comunitária ela tem que refletir uma resposta visível para a comunidade.
Não tem como eu dizer que tenho relação com Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que eu tenho uma vida cheia do Espírito, né? Não adianta eu me levantar no meio da igreja, profetizar, não adianta eu me levantar no meio da igreja e falar alguma mensagem de teor profético, discernir os espíritos, falar em línguas estranhas, ou até mesmo, né, dentro da minha pequena experiência como pregador, não adianta eu tomar a tribuna, subir no altar, pregar no microfone, pregar dizendo que estou com a autoridade do Espírito, demonstrar isso, se eu não tenho uma relação, uma plenitude do Espírito que me faça com que a minha mensagem seja uma mensagem que traga resposta para os anseios do necessitado, mas também que possa ajudá-lo de alguma maneira, em termos de ajuda concreta. Né? Plenitude do Espírito é isso. Eu sei, e aí vem uma segunda. O outro ponto seria a falta de recurso. Tudo bem, tem igrejas que não têm recurso, mas não estamos falando aqui de recurso monetário ou recurso em termos de materiais. Né? Você pode ser a sua igreja pode ser uma igreja simples, humilde, mas se ela dá ênfase a uma relação de comunhão com Deus, com o Espírito, e ajuda o próximo, você está tentando, se esforçando, viver na plenitude do Espírito. Agora, se a minha igreja é simples, humilde, e não tem como ajudar o próximo, não consigo, não estou fazendo isso, estou negligenciando, então essa plenitude do Espírito não existe. Plenitude do Espírito não existe. E Paulo, ele fala em vários momentos de plenitude do Espírito, mas ele também fala de plenitude do Espírito relacionado à ética. Relacionado à ética. Então, eu tenho plenitude do Espírito, eu vivo em comunhão, eu estou cheio do Espírito, estou em plenitude do Espírito. Mas como é que está a minha comunidade? Como é que está? É verdade. Se a gente pegar, por exemplo, o contexto da carta de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é um contexto em que ele está lidando com os irmãos que estão em plenitude do Espírito e meio que atrapalhados, né? Tentando formar partidos, né? Um é de Cefas, outro de Apolo, outro de Jesus, né? Estão atrapalhados até no uso dos dons, então eles estavam ali dando ênfase à plenitude do Espírito. Mas Paulo vai dizer lá mais adiante, que eu tenho que viver no Espírito, eu tenho que dar ênfase à atuação do Espírito, mas eu tenho que também ajudar o próximo. Tanto é que ele vai levantar uma oferta para os necessitados em Jerusalém. Então a igreja ela tem, e isso demonstra biblicamente que a igreja tem que estar tem que procurar viver na plenitude do Espírito, mas sem distanciar da sua relação testemunhal, do seu testemunho de fé, que é a prática das boas obras. Se eu tenho plenitude do Espírito e não tenho uma prática de boas obras, então essa plenitude do Espírito, ela está, vamos dizer assim, vazia. Sim, questionada, né? Pode mostrar para mim que está cheia. Eu vou lá pro culto, tá todo mundo lá falando em língua, né? A maior de 100%, 50% falando em línguas estranhas. Tem profecia, tem variedade de línguas, tem discernimento de espírito, coisa linda, amém. Mas quando termina aquele culto, ou quando chega no dia seguinte, qual que é o testemunho que eu estou dando como vida comunitária? Será que eu estou alcançando os meus irmãos que estão em necessidade, que estão sofrendo, que estão passando dificuldade? Em falar em irmãos é o seguinte, pessoal, tem muitas perguntas aqui. Léo, vamos começar a fazer algumas perguntas. Eu só quero fugir um pouquinho antes, porque tem um aqui que ele perguntou sobre uma coisa. Eu quero saber a sua opinião, como é que você pode responder para ele. Do Wesley. Ele falou assim, por que vocês não guardam o sábado? Esse Lucas 23:54, Jesus guardou. Os 10 mandamentos falam que não deve matar, o mesmo mandamento fala para guardar o sábado. E a adoração de imagem também. Por que 9 mandamentos e o sábado não?
O sábado é o selo de Deus, Ezequiel 20:20. O que você pensa sobre guardar o sábado? Eita, essa pergunta é forte. Vamos sair um pouco da por isso questão que eu do falei. debate, né? E aí a gente volta. Mas, primeiro, Jesus guardou o sábado, é interessante frisar, porque ele era judeu. E daí a ênfase de guardar o sábado. Jesus foi apresentado também no sábado, em Lucas 2. Mas ele foi apresentado porque ele estava dentro de um contexto judaico-palestino, e esse contexto judaico-palestino exigia que ele fosse, né, apresentado no sábado e que ele fosse ao sábado. Uhum. Jesus, por várias vezes, frequentou a sinagoga e anunciou o evangelho no sábado. Nós não guardamos o sábado porque entendemos que, após a ressurreição de Cristo, o sábado agora, ele tem uma perspectiva, ele tem uma atuação secundária na relação do cristão para com Deus. E nós, então, tiramos o sábado de ênfase e enfatizamos o domingo como o dia do Senhor, porque foi o palco da ressurreição do Senhor. Toda vez que nós nos reunimos no domingo, ainda que não seja a ceia do Senhor, porque existem ceias que são celebradas no sábado, mas em muitas igrejas são celebradas no domingo, e essas igrejas que celebram no domingo, o que elas fazem? Elas fazem uma atualização da morte do Senhor. Porque Paulo vai dizer em Coríntios 11, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. E isso é uma atualização. Uhum. Então eu uso o domingo... Então não é um descanso. Não é um descanso, mas nós escolhemos o domingo como o dia do Senhor para fazer com que esse domingo seja o domingo da atualização do grande milagre que foi realizado pelo poder de Deus, que é a ressurreição de Jesus. Mas aí, essa atualização não está sendo do homem, não está mudando o que Deus já ordenou em Êxodo 20, Deuteronômio 5, sobre o sábado? De maneira alguma. De maneira alguma. Porque Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, mas vim cumprir todos os elementos institucionais, sacrificiais e culticos que haviam no Antigo Testamento, todos eles se findam na morte e na ressurreição de Jesus.